Olá, pessoal! Voltamos aqui para falar sobre mais uma mulher da Bíblia. Segredo das mulheres da Bíblia, que são maravilhosos e edificantes para todas nós que somos mulheres, né? Independente da sua religião, seja bem-vindo. Nós estamos falando da Bíblia. Acredito que você conheça essa palavra, né? Que fechada é apenas um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. Então, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre duas mulheres. Por que duas? Porque a história fala sobre as duas, né? Então, nós vamos falar aqui de Lia e Raquel. Está aqui em Gênesis, capítulo 29, versículo 9. Jacó encontra Raquel. Jacó, vocês sabem quem é. É o filho de Rebeca. É a última história que nós contamos, Rebeca, aí vem Jacó. O filho que nasceu, Jacó foi os dois gêmeos, né? Jacó e Esaú. Aí Jacó, depois que ele recebeu aquela bênção do pai, ele foge porque seu irmão Esaú ficou chateado, porque ele tomou, né, a bênção na frente, no lugar dele. Então, quando a gente for contar as histórias dos homens, eu conto para vocês, que é muito interessante essa história. Mas Jacó fugiu e ele foi para a cidade que a mãe dele nasceu. Você lembra, você que está me acompanhando nessa série de histórias de mulheres da Bíblia, que Raquel, ela nasceu quando Abraão queria encontrar esposa para Isaac, seu filho. Abraão falou para o seu empregado ir em busca de uma mulher que fosse da mesma educação, da mesma religião, que tivesse a mesma conduta lá na cidade dele, que ele nasceu, Abraão. Aí, o que aconteceu? O servo foi até a cidade e conheceu Rebeca. E trouxe Rebeca para Isaac e casaram, tiveram Esaú e Jacó. Jacó depois foi aonde procurar mulher? Também na mesma cidade que o pai encontrou a mãe. Porque ele, acredito eu, que ele imaginava lá, né, deve ter mulheres boas, bacanas, para que eu possa formar família. Então, isso aqui tudo é para você também, né? Que você que é solteira, um alerta. Quando você estiver em busca de um relacionamento, ou você que está separado, divorciado, quando você estiver em busca de um relacionamento, pense bem, aonde você está procurando o seu futuro esposo, o seu futuro relacionamento, o seu próximo relacionamento? Aonde você está procurando? Na balada? Na festa? Na rave? Aonde? Né? No lugar que você gosta de ir, mas será que você gosta mesmo? Ou você está indo por embalo? Então, quando você sair da sua casa para ir em busca de alguém para fazer parte da sua vida, eu já vi muitas meninas falando, eu tô frequentando lá uma balada lá, quem sabe eu encontro alguém. Encontra quem? Você pode encontrar alguém para dançar, para se divertir naquela noite, você pode encontrar alguém para bater um papo, para até ser seu amigo, mas relacionamento é muito difícil. Pode até existir, claro, que existem muitos relacionamentos duradouros que se conheceram na balada. Não estou dizendo isso porque cada pessoa é uma pessoa. Mas pense bem, aonde você está procurando essa pessoa. Você viu que Jacó, ele foi pelo mesmo caminho do pai. Se meu pai deu certo, se foi bom para ele, eu quero também para mim. Então, ele foi para o mesmo lugar. E ali conheceu no poço, interessante, né? Muito parecida a história, né? No poço, ele tá parado lá e pergunta sobre a família da mãe dele, se tinha parentes por ali, né, tios, porque ele não tinha onde se hospedar, então ele precisava de um abrigo, e ele perguntou se algum parente da Rebeca morava por ali. Aí uma pessoa falou que tinha Labão, que era o seu tio, e daqui a pouco mostrou, aquela moça ali é filha dele, ela é
pastora de ovelha. Acredito eu que Raquel, ela foi a primeira pastora da Bíblia. E muitas pessoas falam que mulheres não podem pastorear, né? A Bíblia aqui, ó, dando exemplo. E aí Raquel, ela estava ali pastoreando seu rebanho quando conheceu Jacó. E foi quase amor à primeira vista, porque Raquel era uma mulher bonita. Vamos ler aqui, ó. Jacó encontra Raquel. Estando ele, aqui no capítulo 29, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, que era seu tio, né? Porque antigamente era normal casar primo com prima, até porque não tinha tantas pessoas, né, no mundo. Mas não, era tudo assim, permitido pelo próprio Deus. E Jacó ficou muito feliz ao saber que ela era parente, né? Que ela tinha mesmos princípios, a mesma educação que ele tinha tido do seu pai, Isaque. E ela foi para cá. O que aconteceu? Aqui na Bíblia diz que ela o convidou para apresentar para o pai. E o pai ficou muito feliz. Labão ficou muito feliz de conhecê-lo. E já propôs casa, comida e trabalho. Aí ele falou assim: Labão, eu não tenho como te pagar em dinheiro. Você quer propor algum salário? Aí ele falou assim: eu quero. Eu gostei muito da Raquel. Ela é muito bonita. Ó, depois que Labão, Jacó, porque tu és o meu, né, parente, declara qual será o teu salário. Aqui no capítulo 29, 15. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, depois a gente chama-se de Lia, né? E o nome da menor, da mais nova, era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa e semblante, formosa à vista. E Jacó amava Raquel. Então aqui eu quero falar para vocês. Ele tinha 2 filhas, Labão, e a Raquel era a caçula. Diz que ela era muito bonita, muito simpática, muito cativante, muito atraente. E a Leia, ela nem tanto, ela tinha olhos tristes, né? Olhos tenros, olhos tristes, olhos sem muita expressão. E isso, né, não fez com que ela era bonita, mas pelo olhar, Jacó se apaixonou logo de cara por Raquel. E aí ele propôs trabalhar 7 anos para casar com Raquel. 7 anos. Ó, já vou aproveitar, dar um like aí no vídeo. Já segue o nosso canal, por favor, que eu esqueci de falar na abertura, né? Já segue o nosso canal aí. E aí, deixa eu ir, né? Para olhos melancólicos, né? Olhos tristes. E aí E Labão prometeu então para Jacó que se ele trabalhasse 7 anos, ele casaria com Raquel. E Jacó, naquele entusiasmo. Gente, parece que muitas pessoas pensam que 7 anos do passado não é 7 anos igual hoje. É a mesma coisa, não mudou. E aí ele trabalhou 7 anos em busca do amor de Raquel. Só em troca de comida, né? E em busca do amor de Raquel. E ele, quando chegou o dia, ele foi cobrar, né? Que o sogro não estava falando no assunto. Foi cobrar, olha, chegou 7 anos, eu estou aqui trabalhando, tá na hora de eu receber o meu salário, que é o casar com Raquel. Então, diz a Bíblia que o sogro fez uma festa, um banquete à tarde, chamou ali os empregados, os amigos e na hora do casamento, vocês sabem que lá, né, eles usam lencinhos assim no rosto, né, então você só vê os olhos. E na hora do casamento, acho que ele na emoção, no nervosismo, ele não percebeu. Quando chegou na sua casa, ele viu que tinha casado com a irmã. E ele ficou muito bravo, muito chateado, poxa, que sogro, me enganou. Né? Me enganou, é um safado. Trabalhei 7 anos para casar com a mais nova, ele me enganou. Aí ele foi questionar no dia seguinte
Oh, mas você me enganou. Ele falou, não, cara, aqui é norma, aqui é lei. A primeira que tem que casar na casa do pai é a mais velha. É uma hierarquia, é uma ordem. Então, é uma lei da cidade. Só que Jacó não se interessou em saber que existia essa lei, né? Porque se durante esses 7 anos ele tivesse prestado atenção, ele teria perguntado, prestar atenção, será que eu posso casar mesmo com Raquel? Será que eu posso casar mesmo? Porque ela é mais nova, né? Então isso é importante, aqui mais uma chamada para nós, que nós precisamos prestar muita atenção nos detalhes, nas entrelinhas, porque muitas das vezes a gente fica afoito, ansioso pelas coisas e não pensamos, e não paramos para refletir, e não paramos para pensar, né? E acabamos confiando. Por isso, outra coisa que Deus fez aqui, me tocar no coração para falar. Muitas das vezes fechar negócio, quando falar com alguma coisa, combinar alguma coisa com alguém, é melhor por escrito, sabe? Por escrito ou gravado, porque muitas das vezes você fala, a fala não é palavra, nem todo mundo honra a sua fala, honra a sua palavra, nem todo mundo. Tem muitas pessoas, meu pai era de uma época que ele falava, palavra de homem é de homem, e não pode voltar atrás. Se ele falar eu vou, eu vou. Se ele falar não vou, não vou. Porque não pode ser uma pessoa que volúvel, uma pessoa sem palavra. Acho que você já ouviu isso. Fulano não tem palavra. Combina uma coisa, no meio do caminho descombina. Fulano diz que vai fazer e não faz. Então que você seja uma pessoa de palavra. Quando você falar eu vou, eu vou. Não vou, não vou. Não fique em cima do muro. E nem vai ficar enganando os outros como Labão. Então, que nós possamos ser mulheres de palavra. Mas não só isso, mas que nós não, além de não estar no lugar de Labão, para a gente ser pessoas de palavra, nós também não podemos estar no lugar de Jacó, acreditar em todo mundo. Diz a Bíblia, maldito é o homem que confia no homem. Mas no sentido que Deus está falando, é para você não entregar toda a sua confiança nele. A sua confiança tem que estar em Deus. E você tem que se precaver, sim, das pessoas, assinar contrato, sim. Ah, é tão chato, Helena, pedir para a pessoa fazer o contrato porque a gente não confia nela. Não é que a gente não confia, é porque a gente está se precavendo. Já aconteceu isso com outras pessoas, já talvez aconteceu com você, porque não se precaveu. Comigo já aconteceu muitas das vezes, porque eu não me precavi, eu não, sabe, eu fiquei com vergonha, achando que a pessoa ia pensar mal de mim, mas o importante é você se precaver. Imagina se Jacó tivesse feito um contrato. Olha, eu vou trabalhar 7 anos e vou casar com Raquel. Ele ia ter que honrar, porque diante da justiça, da lei, mesmo humana, Deus fala, né? Que a lei, o que está ligado na terra, está ligado no céu. Se você ligou aqui na terra, então está ligado no céu. Então isso é real. Deus está clareando aí a sua mente, né? Aqui eu venho não só contar a história. Eu não venho aqui só falar, era uma vez a Raquel, a Lia, o Jacó. Não, aqui eu venho falar do poder da palavra de Deus. E o que tem dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus se renova todos os dias. Por mais que eu leia e fale, amanhã se você ouvir essa mensagem, vai ser de outra forma. E se depois da manhã você ouvir de outra pessoa, vai ser de outra forma. E se eu for falar de novo, vai ser de outra forma. Porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Então nós temos como abrir a palavra e aprender todo dia. Porque se não fosse assim, as pessoas não liam e reliam e ouviam há tantos anos a Bíblia. Porque senão todo mundo já estava decorado, né? Já sei tudo de cor e salteado de tanto ouvir a palavra de Deus. Não, todos os dias se eu ler essa história eu vou ter uma interpretação diferente. Eu vou ter uma forma diferente de entender. Porque ela se renova todos os dias. É a palavra de Deus. É a boca de Deus falando. Então, ali casou Jacó com Lia. E Lia
Agora vamos se colocar um pouquinho na pele de Lia. Vamos ter empatia com a pessoa de Lia. Que coisa, que sensação horrível, gente. Só de pensar me arrepio. Ela foi desprezada, porque como que você... Primeiro, quando o pai dela fala, você vai casar com Jacó, ela com certeza falou, pai, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, ele não vai ficar feliz em casar comigo. Como é que eu posso casar com Jacó? É uma ordem, é assim, é hierarquia, é uma norma. E ela foi. E chegou lá, Jacó decepcionado, frustrado, chateado. Não porque ele odiava Lia, mas porque ele estava... Já sabe quando você está prevendo? Eu vou casar, eu vou ser feliz, eu vou casar com Raquel. Eu quero a Raquel vai ser a mulher da minha vida. Blá, blá, blá. Você chega a outra mulher. Foi uma decepção para Jacó. Eu entendo a decepção dele. Eu entendo a frustração de Jacó. Mas eu vou me colocar no lugar de Lia. Dói. Dói quando você é rejeitada. Dói. Quantas vezes, pensa aqui comigo, quantas vezes você foi rejeitada ao longo da sua vida? Talvez na sua infância, pela sua mãe. Talvez você foi rejeitada pela sua avó, pelo seu pai. Talvez você foi rejeitada lá na escola pelo amiguinho, pela professora. Se a gente for... Eu tô conversando aqui com vocês e vai vindo tudo à tona das rejeições que eu sofri ao longo da vida. Talvez você foi rejeitada na sua adolescência por aquele menininho que você tava de olho e ele, quando percebeu, falou, sai fora, dá licença, e eu, hein, você nem pensar. E doeu muito. Talvez você casou com uma pessoa e você está sendo rejeitada hoje na cama. Está sendo rejeitada no seu dia a dia, lá no seu trabalho, sendo rejeitada pelo seu patrão, sendo rejeitada por alguém ou pela sua patroa, pelo seu chefe, pela sua irmã, sendo rejeitada na sua igreja, às vezes porque alguém não cumprimentou você, não falou com você e você se sente rejeitada. Eu sei qual é a sensação da rejeição, porque eu passei por inúmeras, e tudo que eu falei aqui, eu falo pra você que eu tive essa sensação. E eu acho que ninguém na Terra é isento de passar por rejeição. Seja na adolescência, na infância ou na vida adulta. Eu acho que ninguém tá isento de passar por rejeição. Mas eu quero mostrar pra você que você pode ser forte, resiliente, pode ser corajosa, pode ser uma mulher que vai superar toda a rejeição, porque Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele purifica, Ele lava a nossa alma, Ele lava a nossa mente, Ele limpa. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, parece até uma frase engraçada, mas eu acho muito forte. Você não guarda nem dinheiro, pra que ficar guardando mágoa? Para que ficar guardando rancor, raiva do próximo, daquela pessoa que falou alguma coisa de você, te ofendeu, te magoou, te feriu? Você pode ficar triste, pode ficar chateado momentaneamente, por um momento só, mas não para sempre. Não pode ficar guardando esse ódio, essa rejeição dentro do seu coração. Porque isso só prejudica a sua vida realmente, o seu físico, a sua saúde física e mental. Física, sim, porque já é dito pelos médicos, pelos cientistas, que o câncer, ele só entra no corpo de alguém que guarda mágoa. Então, não guarde mágoa, perdoe. A pessoa às vezes estava num momento difícil. Eu falando para você se colocar de novo na vida de Lia. O momento de Jacó era difícil. Como é que uma pessoa trabalha 7 anos para casar com uma pessoa e ele casa com outro? Ele também estava frustrado, ele estava chateado. E às vezes a frustração nossa, a gente descarrega nos outros.
Às vezes a nossa frustração a gente despeja nos outros. Estou chateada, é coice, é bronca, é fala mal, é critica, é briga, é ofensa. Então, às vezes, a pessoa que te rejeitou nem sempre foi, talvez, por uma... Não estou falando em geral, mas num contexto assim de algumas pessoas, não foi maldade, mas pode ter sido ignorância, falta de entendimento, falta de sabedoria. Às vezes, um dia que não estava legal, não estava bem com ela mesma, né? Tava frustrado, chateado, e às vezes externou uma palavra que te magoou. Então, releva. E ali, Jacó continuou casado com Lia durante ali os 7 anos, mais 7 anos, e 14 anos trabalha Jacó. Gente, eu não sei se falei Jó muitas vezes aí, porque os nomes é muito parecido, mas é Jacó. 14 anos trabalha Jacó em prol do amor da sua amada Raquel. Eita, mulher que tinha valor, né? Fosse outro, pegava ali, ó, picava a mula desse lugar. Ó, seu sogro mentiroso, seu sogro bandido que você me enganou, seu tal de Labão. O nome dele já não é bom, né? Tô pegando aqui ali, tô indo embora porque o senhor me enganou. Tô com raiva. Ou senão, deixava as duas lá e ia embora de raiva. Mas Jacó não, Jacó já era um menino de Deus. Era um menino abençoado, que tinha a bênção de Deus. E ele foi enganado, mas tudo bem, vida que segue, né? Você já foi enganada? Foi, então vai ficar chorando aí? Vai ficar aí de braço cruzado? Eu fui enganado. Ai, vida, ó dia, ó azar. Não é assim? Você fica? Então não é pra ficar não, não é não. Jacó é um exemplo disso na nossa vida. Ele sofreu aquilo, ele foi humilhado, ele foi realmente humilhado, ele foi enganado, foi tirado de trouxa, de bobo, de escravo. Porque foi. Se coloca no lugar de Jacó um pouquinho. Olha a sensação. Ele foi tirado de trouxa, de bocó, de bobão. Jacó, aquele que segurou o anjo. Jacó, o pai das 12 tribos. Jacó, que depois o nome dele se transforma em Israel. Você vê o nome da benção. Então, às vezes, fazer papel de palhaço, às vezes é necessário na vida. Não é toda hora que você tem que se impor, falar, falar verdades, dizer o que quer, ser cheio da razão. Muitas das vezes você tem que engolir a tua razão, respirar fundo e seguir em frente. Nem sempre é hora de discutir, de bater boca, de falar, eu sei, é assim, assado. Nem sempre. Tem momentos certos, não é toda vez. E Jacó ali engoliu o seu ego, a sua tristeza, a sua frustração, a sua chateação com aquele sogro, né? Ore a Deus pelo seu sogro, pela sua sogra. E aí Jacó continuou ali mais 7 anos trabalhando árduo, casado com Lia e esperando o seu amor. O amor profundo, o sacrifício de Jacó. Jacó estava disposto a fazer um grande sacrifício, trabalhando 14 anos para Labão, para casar com Raquel. Esse sacrifício é um testemunho do amor profundo e a devoção que ele sentia por ela. Ele não viu os anos de trabalho como um fardo, mas como um pequeno preço a pagar por estar com uma mulher que ele amava. Essa foi a resiliência e determinação, a determinação de Jacó em suportar a decepção de ser enganado pelo Labão e ainda assim continuar trabalhando mais 7 anos, mostra a sua resiliência e o seu comprometimento e o seu compromisso com Raquel. Que história linda, né? Mas terminou? Não terminou.
Bora lá. Desafios e bênção. A Raquel chegou aos 7 anos. Boa! Casou com Raquel. Ê, felicidade. Poxa, né? Às vezes você fica bravo aí que você tá orando faz uns 6 meses e a bênção não chega. Você tá brava aí porque faz 10 anos que a hora e a bênção não chega. Minha filha, a dele demorou 14. 14. A sua vai chegar. A sua bênção vai chegar. Creia. Entrega o teu problema, entrega o teu sonho, entrega a tua meta ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele é Pai maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o nosso Deus. E ali depois de casada, teve os desafios de Raquel. Raquel era infértil. Não podia ter filhos. Muito parecido, né? Com a Sara, com a história de Rebeca. E lá vem Raquel. E engraçado quando essas mulheres... Gente, olha o que veio na minha mente. Ô, glória. Engraçado que essas mulheres inférteis, quando tinham os filhos, eles eram privilegiados. Me emocionei aqui porque a minha mãe, ela também era infértil. Olha só que interessante. Sara era infértil. Sara era infértil. Vocês lembram, né, que ela não podia ter filhos, né? Sara. E ela teve Isaac. Isaac, o filho da promessa, abençoado por Deus. A Isaac casa com Rebeca. Rebeca também tinha o problema da infertilidade. E aí depois Deus abençoa Rebeca e nasce Jacó. E Esaú nasce gêmeos. Mas um herdou a bênção de Deus. Aí vem aqui a Raquel, que é a amada de Jacó. E ela também é infértil. E depois, Helena, nasce José do ventre de Raquel. José, aquele José que você já ouviu falar, e se não ouviu, vai ouvir, porque eu vou contar. É uma história linda de José. José chegou a ser governador do Egito. José foi vendido pelos irmãos. José, ela teve José e Benjamim. Benjamim foi o último filho, foi o caçula. Então você vê que dessas pessoas inférteis nascem ali a promessa, né, de Deus. Se eu tô falando com você aqui, porque não é em vão. A minha mãe também era infértil. E eu não nasci em vão. Tem um porquê e um pra quê. E todos nós temos. Você também não nasceu em vão. Mesmo que você fale, minha mãe não era estéril, Helena. Mas você não tá aqui por nada. Você tem um motivo, tem uma razão, tem um propósito. Nós passamos por uma pandemia em 2020. A peneira foi passada, a peneira de Deus foi passada na terra. Muita gente faleceu, morreu. Talvez você tenha perdido algum parente, meus sentimentos. Mas eu falo para você, você não foi. Por que que você não morreu? Por que que eu não morri? Por que que você que está me assistindo agora não partiu? Talvez até pegou Covid, passou mal, ficou ruim, ou talvez nem pegou, mas você não participou dessa peneira. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão na sua vida. Você é uma pessoa que tem algo a fazer ainda aqui nessa terra. Antes de partir, você tem algo a fazer. Então, cumpra o teu propósito. Vá em busca do teu sonho, do teu desejo e da sua missão de vida. E olha só, né? Raquel demorou e depois teve o seu filho José. Que bênção, né? Depois no capítulo 30, versículo 22 a 24, fala sobre isso, sobre a bênção de Raquel de conceber o filho
E isso foi muito importante, muito importante. Apesar dos conflitos, Deus abençoou tanto Lia quanto Raquel. Os filhos que se tornaram a 12 tribos de Israel. A história demonstra como Deus pode usar até situações difíceis para cumprir o seu propósito. A importância de lidar com a rivalidade de maneira saudável e confiar na providência divina na nossa vida. Raquel foi mãe de José, que se tornou governador do Egito. E que bênção, né? Que história linda. Então, eu quero aqui agradecer pela sua audiência e terminar com uma oração. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor, que o Senhor venha abençoar, nos ajudar, nos orientar, nos capacitar, Senhor. Que nós possamos ter essa fé, essa coragem, essa determinação de perdão como Jacó. Que as pessoas que nos frustraram, que nos rejeitaram, que nos humilharam, que nos enganaram, nós possamos perdoar. E também ter esse coração de Lia, de não ficar magoada, mas de sim permanecer ali, né, esperando e Deus honra todas as suas, eu sei que o Senhor honra todas as nossas vontades, o Senhor honra quando nós realmente nos colocamos nos seus pés. O Senhor é Pai, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Que o Senhor venha arrancar dos nossos corações toda mágoa, toda tristeza, tudo aquilo que tem que fez mal algum dia, que o Senhor venha tirar da nossa mente, do nosso coração. E que nós possamos respirar hoje livre, leve e libertos, em nome de Jesus. Amém. Respire e solta. Tenha uma semana abençoada por Deus e que você possa receber tudo aquilo que você tanto deseja. E até o nosso próximo vídeo. Compartilha com as amigas. Beijo.